Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui no Horto Medicinal da Pastoral da Criança, em São Félix do Xingu, que é um dos locais que a gente realiza atividades de extensão do programa Rede de Saberes em Fitoterapia, um caminho para o resgate das plantas medicinais. Esse horto está em fase de reestruturação e eu estou contando com o apoio dos meus alunos bolsistas e voluntários do Grupo de Estudos em Botânica Aplicada. Todas as terças-feiras e aos sábados nós estamos realizando atividades aqui para a reestruturação do local. Então nós montamos alguns canteiros, nós produzimos mudas, nós construímos esse telado, nós fizemos este cercado e também ali ao fundo nós fizemos duas composteiras. Esses galhos aqui ao fundo são restos de uma poda que foi realizada nesta mangueira. E para a gente aproveitar todos esses resíduos, nós utilizamos os galhos mais regulares para fazer o cercamento dos canteiros, para fazer uma delimitação. Então, se vocês perceberem aqui, nós temos 3 canteiros e um outro canteiro ali no muro em L, tá? Utilizando mais ou menos umas toras do mesmo tamanho. As folhas que foram soltando desses galhos, nós utilizamos boa parte delas para fazer as composteiras. Só que não só as folhas das mangueiras, mas todas as folhas, né, de outras plantas que temos aqui. Aqui atrás tem mais mangueiras, tem um cajueiro e também outras plantas aqui ao redor. Bom, como que nós fizemos essas composteiras? Nós fizemos aqui mais ou menos umas 3 pilhas de folhas secas, tá? De folhas especialmente das mangueiras, e intercalamos com terra e com esterco bovino. Aí aqui por cima nós aproveitamos essas folhas de bananeira de uma poda que foi realizada ali no terreno do vizinho. E sempre que surgirem outras folhas, até mesmo folhas secas das bananeiras, a gente vai empilhando aqui em cima, tá? Cada constituinte desse que foi colocado aqui para a montagem dessas 2 pilhas de composteiras tem um papel importante. Tanto as folhas secas quanto as folhas verdes, elas vão servir como fonte de carbono para os micro-organismos. Mas é só carbono que eles se alimentam, né, que eles precisam? Não, né? Existem todos os outros nutrientes presentes nessa matéria orgânica. Só que o nitrogênio, por exemplo, é um dos nutrientes que são mais importantes no processo, né, de compostagem. Então, para melhorar as condições aqui dessa compostagem e melhorar o fornecimento de nitrogênio para os micro-organismos, né, para acelerar o processo de decomposição, nós adicionamos esterco bovino, que aqui na região, em São Félix do Xingu, que possui o maior rebanho bovino do Brasil, então o esterco bovino é um resíduo que é gerado em grande quantidade, certo? Então nós misturamos aqui, né, intercalamos o esterco bovino como fornecimento de nitrogênio. E qual é o papel do solo que nós adicionamos na composteira? O solo, ele é fonte de micro-organismos. Então, além dos micro-organismos que estão naturalmente presentes aqui nessa matéria orgânica, que em alguns casos já estava em processo de decomposição, o solo vem com fornecimento adicional dos micro-organismos e isso acelera o processo de decomposição e formação aí do nosso composto orgânico. Um outro detalhe importante, pessoal, é que esse tipo de composteira aqui, a gente não vai fazer o revolvimento. Então, nós utilizamos os próprios galhos, alguns galhos mais finos dessa poda da mangueira, para fazer uma aeração ali dentro. Então, já que nós não vamos, né, revolver para aerar a compostagem, então nós adicionamos esses galhos, ok? Então o processo de decomposição que vai ocorrer aqui é a decomposição aeróbica. Aí depois de montado, o que precisa ser feito? É importante que essas pilhas estejam sempre úmidas, não encharcadas, mas sempre úmidas, porque os micro-organismos também dependem de umidade, né, para ter a sua atividade. Então, como nós estamos aqui no início do período chuvoso, né, tá chovendo praticamente todos os dias, então não tem necessidade de vir aqui molhar. Tá? Mas se nós estivéssemos na época de seca, então todos os dias seria bom vir aqui com a mangueira e jogar um pouco de água. Então,
Eu acredito que daqui uns 3 ou 4 meses, essas duas pilhas aqui já estarão praticamente prontas para uso. E como nós vamos utilizar esse composto orgânico que será produzido aqui? Esse tipo de composto, ele é muito rico em nutrientes, né? Em nitrogênio, em fósforo, potássio, cálcio, magnésio e os micronutrientes. Então, possui os elementos essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, a gente pode utilizar esse composto misturado ao solo ou com um pouco de areia. Podemos adicionar também um pouco mais de esterco, pode ser bovino, pode ser esterco de aves. E aí nós montamos um substrato que pode ser utilizado tanto para a produção das mudas em bandejas ou em saquinhos, ou a gente utiliza também diretamente sobre os canteiros. Quanto mais matéria orgânica tiver, né, nos canteiros ou mesmo, né, para essa produção. Aqui no Horto Medicinal da Pastoral da Criança, nós estamos adotando uma forma agroecológica de produção, seja pela otimização do espaço, pela utilização dos resíduos, né, da melhor forma possível, como nós temos feito aqui, né, a própria compostagem é um exemplo disso. E também nós estamos optando pela não utilização de insumos químicos, como por exemplo inseticidas, herbicidas e até mesmo fertilizantes químicos. Por que isso? As plantas medicinais que estão sendo produzidas aqui, elas serão disponibilizadas para a comunidade e serão utilizadas ou como agente principal ou como coadjuvante no tratamento de alguma enfermidade. E essas plantas, se elas não forem consumidas in natura, né, elas serão utilizadas para um chá, serão utilizadas para uma pomada, para uma infusão. Então, é importante que não haja nenhum tipo de resíduo químico sobre essas plantas, né? Já que é para um tratamento de saúde, então é importante que a planta esteja no seu estado mais natural possível. Bom, e como a gente faz o controle de plantas daninhas, por exemplo? Né? Nós não aplicamos herbicida e, como vocês podem perceber aqui, né, nem capina a gente faz, né? Pelo menos nesse estado que as plantas se encontram ali atrás, a gente mantém elas desse jeito, tá? Por que manter essa cobertura vegetal sobre o solo? Porque elas ajudam a proteger o solo, certo? Então aqui chove muito, se o solo fica descoberto, né, a chuva vai levando embora, né, essa camada superficial, vai lixiviando o solo, e isso não é legal, porque está levando os nutrientes embora. Então é sempre importante que o solo esteja coberto com cobertura vegetal verde. Além disso, pessoal, essa cobertura vegetal, ela ajuda a manter os micro-organismos do solo, esses micro-organismos que atuam no processo de mineralização da matéria orgânica, né, no fornecimento de nutrientes para o solo. Esses micro-organismos podem ter relações benéficas com as plantas, né, ações simbióticas. Vocês conseguem pensar em outro benefício dessa cobertura vegetal sobre o solo? Bom, quanto maior for a diversidade de plantas aqui, menor vai ser o risco de algum inseto praga, por exemplo, atacar as plantas que eu tenho nos canteiros. Aí quando essas plantas começam a crescer demais, ou a gente vem aqui com a mão mesmo, arranca, e eu gosto de deixar sobre o sol. Eu arranquei e vou manter sobre o sol. Ou quando elas começam a crescer demais, a gente vem e faz a capina com a enxada, tá? Por que eu vou deixar essas plantas aqui? Especialmente no caso da mamona. A mamona, ela é uma planta que absorve bastante nutriente, especialmente potássio e nitrogênio. Vocês já ouviram falar num tipo de resíduo orgânico chamado de torta de mamona? É um composto orgânico riquíssimo em nitrogênio. Então, se eu deixo essa planta, eu arranquei a planta, né? Ela absorveu nutrientes. E se eu deixar aqui sobre o solo, ela vai começar a se decompor e esses nutrientes que ora ela absorveu serão devolvidos para o solo. Bom, e olha quem eu tenho aqui sobre essa mamona, uma joaninha. Vocês já ouviram falar que a joaninha é um inseto predador do pulgão? Então, o pulgão, ele é conhecido como praga de muitas plantas e aqui nas plantas medicinais, né, costuma ter bastante. E é importante que a gente tenha a joaninha aqui, né, porque ela vai fazer o controle biológico.
Então lembra quando eu comentei sobre quanto maior for a diversidade, menor é o risco de algum inseto praga, por exemplo, atacar as minhas plantas que eu estou produzindo nos canteiros? Então, a diversidade de plantas promove maior diversidade também de insetos, de aves, de mamíferos, e tudo isso é benéfico para o ambiente, né, para o ecossistema. Outra coisa, né, tem muitas plantas que a gente considera como plantas daninhas, que elas são plantas que têm utilidade para nós. Ou elas são medicinais, ou elas são, por exemplo, punks, plantas alimentícias não convencionais. Essa daqui vocês conhecem é o caruru. O caruru, ele é comestível e tem propriedades alimentícias muito importantes para a nossa saúde. E falando em punks, esse canteirinho aqui, ele é especial para isso. Eu tenho aqui a erva de jabuti, ela é alimentícia também e ela tem um sabor bastante agradável, tá? Ela pode substituir, por exemplo, a salsinha como tempero. Junto dela aqui, vocês estão vendo essa, é a beldroega. Ela também tem propriedades alimentícias muito boas e pode ser consumida in natura, né? Na salada, pode ser refogada. Essa outra aqui, gente, é o cariru, né? Anteriormente eu mostrei para vocês o caruru, esse aqui é o cariru do Pará, né? As florzinhas estão fechadas porque ela é parente das 11 horas e ela abre normalmente nesse horário das 11 horas. Ela tem uma folha bem macia, um pouco suculenta e também pode ser consumida in natura na salada ou mesmo refogada. Aqui ao lado, olha, eu tenho a rosela, ou azedinha, ou a hibiscus. Ela também pode ser considerada uma planta alimentícia não convencional, né? Tanto as suas folhas quanto os cálices das flores, né? Depois que ocorre a fecundação, eles se tornam carnosos e são comestíveis, são uma delícia. O que mais vocês podem perceber aqui nesses canteiros, além das plantas, né? Dessas plantas alimentícias não convencionais? Tem bastante matéria orgânica, gente. Então, até mesmo os restos das folhas que têm caído por aqui, ou uma pilha que eu tenho ali, né, que está em processo de decomposição, a gente vai colocando aos poucos. Tudo isso ajuda tanto a proteger o solo, quanto ajuda a fornecer nutrientes conforme essa matéria orgânica vai entrando em processo de decomposição. Outra punk que é bem conhecida do pessoal e os que não conhecem adoram saber das suas propriedades é a Ora pronobis. Eu já comentei, né, sobre ela num vídeo para vocês, assim como também comentei sobre o aranto, né? O aranto também é comestível, só que tem que ter cautela no consumo, né? Numa folha desse tamanho, por exemplo, aqui a gente seleciona de 3 a 4 dedos, né? E ele pode ser utilizado em saladas, ou você pode fazer um suco verde com as folhas do aranto batido com água, num copo de 200 ml.